Olá, boa noite. Olá. Oi, Fabi, boa noite. Olá, boa noite a todos que estão entrando. Oi, Lele. Pronto, pronto. Tô aqui. Deu certo. Deu certíssimo. Entramos muito bem. Muito feliz de ter você aqui conosco, Lele. É uma honra para a gente ter você aqui. Eu muito feliz que deu certo esse encontro. Com certeza. A gente vai começando, Lele, e vou explicando também esse projeto que a gente tem na NCPSP. A gente começou com esse projeto dos diálogos paliativos, sempre trazendo convidados para a gente poder discutir algumas questões de cuidados paliativos. E no mês de outubro, né, é o mês escolhido mundialmente para se celebrar os cuidados paliativos. E a gente tem a honra de começar com você para falar um pouquinho disso, né? E ontem a gente teve uma informação que deixou a gente muito contente de saber de um projeto da NCP de resgatar os 30 primeiros anos dos cuidados paliativos no Brasil, e que você, junto até com a professora Maria Júlia e com a Graça, que estiveram conosco, vai ser homenageada como uma das 30 visionárias. Então, acho que não é por acaso que a gente está hoje aqui nessa data, né? Pois é, eu fiquei muito emocionada mesmo quando eu soube e aí entrevistar, comecei a participar, foi muito forte, né? Eu revivi todo o tempo de 30 anos estar fazendo coisas em cuidados paliativos aqui no Brasil, né? Com certeza, e acho que nós todos, né, a gente em coro aplaude essas escolhas, porque vocês fazem parte, né, de nós todos que estamos estudando e da nossa construção e desenvolvimento contínuo. Então, muito bom ter você hoje e ainda mais com essa, né, com essa celebração e com essa homenagem que vocês vão receber. É, Eu sou suspeita, né, Lele, porque eu sou da Lele e do Lelu, então a gente é suspeita junto com isso, é né? verdade, é verdade. Eu vou te apresentar, né? Acho que dispensa apresentações, mas acho importante todo mundo, né, saber um pouquinho da sua história e depois, se você puder, contar. Então, a professora doutora Maria Helena Pereira Franco, psicóloga, professora titular da PUC São Paulo, no programa de pós-graduação em psicologia clínica, tem pós-doutorado pela Universidade de Londres, fundadora e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da PUC São Paulo, coordenadora do Comitê de Psicologia da NCP e autora de diversos livros, artigos sobre cuidados paliativos, morte e luto, né, Lele, nesses tantos É, anos. deu tempo de fazer algumas coisinhas, né? Quer falar um pouquinho? A gente sempre às vezes começa falando um pouquinho da história. Você quer falar um pouquinho da sua para a gente? É, eu acho que tem um começo bem lá atrás, quando eu estava estudando para o doutorado, pesquisando, que eu conheci no serviço de dor da Santa Casa, em São Paulo, o doutor Camargo, que estava à frente desse serviço e trabalhava então com dor, grande parte deles, paciente em cuidados paliativos. E aí, lá tinha 2 semanas, ia lá, deixa eu ver, porque quero barulhinho aqui.
E aí, me aproximando muito, entendendo o que é trabalhar com dor, e cheguei na noção, conceito de cuidados paliativos, né? E depois fui acompanhar o da Associação Europeia de Cuidados Paliativos, também tentei, eu falei, é por aí. Mesmo com o foco no luto, e é uma coisa que eu sempre defendo, né? O luto está presente nos cuidados paliativos, sobretudo como se vê corretamente esse cuidado. Então, eu fui me aproximando e depois que eu terminei o doutorado, quando eu Oi, Lele, deu uma travadinha. pois é, tá falando que O seu, o seu áudio que tá um pouquinho ruim. Você mas acha? Você consegue? como melhorar? Eu também não sei tanto. Vamos ver, vamos continuar para ver se funciona. É, vou ficar quietinha. Não, de jeito nenhum. Não, vou segurar. Então, aí no pós-doutorado, eu fiquei em duas universidades de Londres. Universidade de Londres, pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, com a professora Irene Higgins, e no doutorado dela tinha desenvolvido um instrumento muito interessante de acompanhamento de pessoas em cuidados paliativos. O instrumento dela se chama STAR, e conhecendo o instrumento, eu aproveitei e escrevi um projeto de pesquisa. Aí estão falando tanto do áudio. É Você melhor eu tem algum sair? fone, Lele, aí perto de você? Você tem o quê? Um fone? Eu até vou pôr também para ver se melhora um pouco. É, mas eu não poderia pôr ele agora. Espera aí. Tá bom. Falha, viu? Não sei, espera aí. A gente vai tentar ir consertando o áudio só um pouquinho. Eu vou fazer uma coisa. Eu Tá. vou desligar o laptop, o computador. Eu acho que aí não tem nada demais, né? Não vai fazer mais barulho. Se é que Agora melhorou. ele está desligando. Que bom. Então resolveu, né? Bom, então vou por aqui. Obrigada, Lele. Pronto. Idiosincrasias das máquinas, né? Mas então, Com certeza. aqui, né, nessas duas experiências lá em Londres, eu escrevi um projeto de pesquisa em cuidados paliativos que eu vim realizar aqui na medicina da PUC, que é lá em Sorocaba, e que era com pacientes do ambulatório de oncologia clínica, e o professor responsável, então, autorizou que eu fizesse a pesquisa lá, e ele designou um período da semana em que os pacientes que ele tivesse entendido que estavam em cuidados paliativos iriam naquele dia, e era quando eu ia com a equipe de auxiliares de pesquisa para fazer. E foi uma experiência muito interessante, uma realidade outra, né, diferente de São Paulo, porque lá em Sorocaba o raio atendido
por aquele hospital, e tem outros hospitais lá também, pega a comunidade rural, então aquelas situações, vai o transporte da prefeitura, pegar a pessoa no sítio e tem que acordar às 4 da manhã para ir para lá, e aí vai ser atendida mais tarde. Enfim, uma série de dificuldades que fazem parte. Não vamos pensar que a gente tem que pôr esse paciente na bolha e achar que isso não. Isso é a vida dele, né? Sim. E isto faz parte da qualidade de vida que ele quer ter. Bom, enfim, e aí andando em paralelo e acompanhando pesquisas, aí logo eu comecei a orientar na PUC, na pós-graduação, aí chegou uma pessoa chamada Mariana Sarkis, que queria fazer o seu mestrado fazendo essa conjugação, não é? O lugar que a equipe pensa ter na prevenção de luto complicado, a equipe de cuidados paliativos. E foi uma pesquisa bem bacana, né, Mariana? Foi mesmo. E aí eu continuei, enfim, e mais recentemente eu reativei, eu posso dizer, o contato com a Irene Higginson, que agora é professor lá no King's College, e ela está à frente do Cicely Sounds International, né? E eu estive lá em novembro do ano passado, e a gente conversou muito sobre coisas que vai ser possível que a gente desenvolva aqui, né? Agora, realmente, com a pandemia, e eles lá muito envolvidos, né? Porque fazem pesquisas em cuidados paliativos e a pandemia não está afastada disso, né? Então, a gente, a gente desacelerou, eu diria, não interrompeu de jeito nenhum. E eu ainda escrevi para ela para falar dessa homenagem e tal. Eu falei, olha, tá vendo? 30 anos. Então, em algum lugar ela entrou sim e muito bem, né? Foi uma presença muito importante aí no meu desenvolvimento, né? Então, é assim, nesse meio tempo, fundei o Lelu em 96. Eu defendi em 94, fundei o Lelu em 96 e lá acontecem as pesquisas, formação de terapeuta para luto, atendimento à comunidade, pessoas enlutadas que procuram, e as aulas, enfim. Está aí o Lelu, firme e forte. E continua, né, Lele? Continua. Lele, falando um pouquinho nessa história, né? Então, a gente fala de uma história de 30 anos iniciais dos cuidados paliativos no Brasil e você que já vem estudando luto há muitos anos, né? Eu queria entender um pouco a sua percepção do quanto que os cuidados paliativos podem contribuir para esse trabalho do processo de luto. Como é que você percebe isso, assim, ao longo do tempo? Olha, eu acho que são indissociáveis, né? Principalmente se a gente leva em conta a definição e a prática atual e correta de cuidados paliativos, como aqueles que são ofertados a partir do diagnóstico, né? E Sim. aquele retângulo que a gente tem mostrando o quanto os cuidados paliativos aumentam à medida em que os curativos diminuem para reduzir, e deixando somente um último trechinho para os cuidados paliativos exclusivos. Nesta linha, a gente acompanha com o luto no conceito do luto antecipatório. E eu não perco a oportunidade de conceito. Assim como os cuidados paliativos não são voltados para o momento da morte só, os cuidados paliativos começam com o diagnóstico, o luto antecipatório também. Ele vai ao longo desse processo, porque ele vai apontando as perdas decorrentes do adoecimento, né? Os projetos que você tinha, perdas financeiras, né? Contato com as pessoas, da sua identidade, tudo mais. Então,
vai junto o luto antecipatório. Não é o luto desencadeado após o óbito, é ao longo da doença. Por isso, está andando para e passo com os cuidados paliativos. E entendo que o luto antecipatório visto e trabalhado nesse aspecto, com essa perspectiva, ele oferece, essa é uma preocupação que a gente tem, oferece ótimas possibilidades de se oferecer um cuidado de qualidade como um fator de prevenção para o luto complicado depois da morte. Não é? E nisso, por exemplo, entra o seu trabalho. Como as equipes podem se perceber atores nesse cenário. Não é porque eu sou psicóloga que eu vou dizer que isso é só coisa de psicólogo. Não, todo mundo pode trabalhar na prevenção do luto complicado. Quem oferece os cuidados paliativos e tendo esta visão e esta prática, não é? Uhum. É interessante você falar isso, né, Lele? Porque quando a gente estudou juntas nessa pesquisa, a gente sempre trouxe que não é só o psicólogo que pode contribuir, né, para essa promoção de luto saudável. Mas eu fico pensando e me questionando o quanto que a equipe entende, né, a equipe multidisciplinar, que não é psicólogo, que ela também tem essa contribuição. Eu fico me questionando se de fato as pessoas entendem e como que a gente pode favorecer que eles possam ter este lugar também. Porque eu entendo que se eles também têm a questão da promoção do luto do outro, e eu acho que também é olhar para o seu próprio luto, né? E se permitir, são vários lutos aí. É, sim, sem dúvida tem isso, e eu falo muito no preparo do profissional, aí não falando só psicólogo, do profissional que vai trabalhar com questões de morte e de luto, como ele precisa conhecer as suas questões sobre morte e luto. Eu não disse tê-las resolvidas, mas conhecer, saber onde é que pega, não é? E vai ser, é sempre um crescimento pessoal para esse profissional que ele possa ampliar os seus conhecimentos, o autoconhecimento e oferecer um cuidado de excelência, né? E cuidados paliativos sempre nos falam de trabalhar em equipe. Cuidados paliativos, né? Eles são para uma equipe multiprofissional, com diferentes inserções, né? E luto pode servir também assim. Se a gente recorre a técnicas psicoterapêuticas ou que tenham uma especificidade que as coloquem como próprias, exclusivas de psicólogo, ok, tem isso aí. Né? Agora, eu não sei fazer uma cirurgia, então eu não vou fazer uma cirurgia. Eu não sei fazer, né? Mas eu posso saber para que serve aquela cirurgia, em que caso que ela. No caso desta família que eu estou acompanhando, deste paciente, eu vou lá saber que cirurgia é essa, o que ela acarreta, né? Que cuidados eu vou oferecer, porque as pessoas que fazem cirurgia estão lá fazendo aquela cirurgia. Então, eu acho que este conhecimento é esperado e pode acontecer. E aí Sim, sim, vai comunicação dentro da equipe, não é? sim, sim. Você acha que a questão da educação, Lele, está relacionada ao profissional que não é psicólogo, talvez não entenda, a educação sobre morte, luto, dele não entender que ele tem esse espaço também dentro desse contexto? Eu acho que tem isso, tem a ver com a perspectiva que a pessoa tem da sua prática, não é? Sim. E talvez seja para profissionais que atuam de uma forma pragmática, seja difícil e que eles venham a entender este nosso fazer
de trabalhar com morte e luto como uma coisa etérea, sabe? Menos pragmática. Aí pega aquela coisa que você já sabe que eu não gosto, que é falar assim, vai conversar com a mocinha, né? Fala mais, vai conversar com a mocinha, por razões óbvias. Mas é muito pouco pensar que o psicólogo, nesta situação, é a figura com quem alguém que está em choque porque teve uma notícia, ou porque esperava uma melhora e não acontece, ou porque, enfim, esperar que vai lá conversar com a mocinha. E outra, o conversar é técnico. Eu canso de falar isso e as pessoas falam, não, mas você precisa acolher. Gente, ok, acolher, mas tem técnica nisso. Sabe? Tem coisas muito importantes para você considerar. Não é que você se afaste do contato humano, absolutamente não. Mas é diferente de você conversar com outra pessoa, de você conversar com um amigo seu, né? Uhum. É outra coisa. E a gente precisa entender isso. E precisa Sim, ensinar isto para os profissionais da equipe. sim. Eu falo que até o contato humano é técnico, né, Lele? A gente entende a hora que a gente se aproxima, a hora que a gente consegue se Ah, afastar um pouco, né? Acho que até essa parte, né? não é? Que você tem que ter uma sensibilidade para aquilo? Tem, mas a enfermeira precisa ter sensibilidade também para as coisas que ela faz, o médico precisa ter, não é? Ah, todos da equipe, na sua área de competência, tem que ter sensibilidade no trato do humano que está vivendo uma situação que ele não queria, que não sabe muito bem o que vai acontecer daqui a pouco, não é? Sim, com certeza. E, Lele, pensando um pouco nisso, acho que você é uma das pioneiras que foram estudar Bowlby e trazer Bowlby para o estudo do luto, né? E eu acho muito interessante quando isso eu de fato aprendi com você, né? Entendendo a equipe como um fator de proteção, pensando na equipe como uma base segura para o paciente, para a família e para a própria equipe. Eu queria saber se você pode discutir e explicar um pouquinho esse conceito e discutir isso dentro do que você traz. Olha, justiça seja feita. Quem trouxe Bowlby para o Brasil foi a professora Rosa Macedo, Certo, certo. não é? Ainda quando eu estava na graduação, que ela dava psicologia do desenvolvimento e a gente foi estudar John Bowlby, porque ela trouxe ele para o Brasil, tanto que os meus primeiros livros do Bowlby não estão traduzidos ainda, né? Uhum. E a trilogia, por exemplo, eu tenho bem já vivida, coitadinha da trilogia, porque desde o tempo que eu estava na graduação, né? E quando eu fui fazer a pesquisa do doutorado para luto, o que ficava para mim? Eu vou trabalhar com quem fala de formação e rompimento de vínculos, que é ele, né? Tanto que eu fui fazer a pesquisa na Inglaterra porque eu quis beber na fonte, né? Então fui na Tavistock, onde ele trabalhou, conheci o Parques pelas publicações e depois pessoalmente, quando o Parques, eu fui conhecer o Parques no St. Christopher's Hospice, né? E fica muito evidente o papel do profissional, não somente do terapeuta, e aí se aplica sim a todos da equipe de cuidados paliativos, o papel que eles têm de o seu fazer promover, oferecer esta base segura. Não é? Então, sim, a gente precisa estudar. Então, quando eu falo que é técnica, por exemplo, quando você estuda a teoria do apego, para você entender o que você faz e por que você faz desta maneira e não de outra para aquela determinada pessoa que você faz diferente do que você faz para outra. Né? Lele, você Então, consegue explicar um pouquinho para quem não sabe exatamente esse conceito de base segura para a tá, gente, por tá. favor? A gente entende, a partir da teoria do apego, do John Bowlby, é uma teoria de desenvolvimento, né? E como o indivíduo se vincula, e isto é necessário para que ele fique vivo, para que ele possa crescer, e
e construa relação vincular, que é importante, necessária, vital, né? E se perceba nesta relação, com uma dada figura, que é a sua figura de apego, com a qual ele vai desenvolvendo os seus recursos comunicacionais. E então ele, com esta figura de apego, que não é qualquer uma, é uma específica, especial, né? Ele percebe com esta figura que se é construída ali uma base segura, da qual ele parte para ousar crescer, para fazer coisas, para enfrentar o que pode ser entendido como ameaça, perigo, as coisas desejadas também. Então, esta base segura é construída com a figura que nos dá a noção de que nós estamos nos vinculando, conseguimos, estamos vinculados com aquela figura de apego. E essa base segura é necessária para que eu possa crescer, para que eu vá para a vida, para o mundo, não é? E também eu preciso ter nessa construção o porto seguro, para o qual eu volto se as coisas não derem certo como eu gostaria que fossem. Né? Então, esta noção, este conceito de base segura se repete na condição de terapia, sendo a terapia a base segura e o terapeuta sendo a pessoa que possibilita que aquele que vai em busca da terapia construa ali um vínculo seguro que possibilite, que permita que ele enfrente suas dores. Estar neste ambiente seguro com uma pessoa que tem este papel com ele faz com que ele possa enfrentar suas dores. Então, é ter essa base segura para ousar crescer, ousar sair, enfrentar as suas dores. Então, quando a gente fala em base segura, é isso que vem lá atrás no nosso desenvolvimento, com a figura original, pode ser a mãe ou quem fizer esse papel, para o bebê, a criança, e depois como pode, você tendo essa experiência com você, você até ser seguro na sua escolha de quem pode ser sua base segura. Isso também é muito importante, você não fazer escolhas erradas. E você acha que no contexto, Lele, de cuidados paliativos, a equipe pode funcionar tanto como essa base segura, como um porto seguro em alguns momentos? Sim, a equipe pode, talvez alguns membros da equipe, alguns profissionais, por características pessoais ou, enfim, pelo tipo de proximidade que tem com aquele paciente e sua família, pode ser que seja mais específico com um deles. Mas, sim, a equipe tem essa função para acompanhar o processo de adoecimento e eventualmente morte, a equipe faz isso. Na hora em que a equipe faz uma comunicação não violenta, na hora em que a equipe valida a fala das outras pessoas da família, não somente do paciente em questão, né? Ela faz isso, é a base segura e possibilita que se enfrente isto, não é? Sim, sim. E eu acho que o cuidados paliativos, eles traz algo que a gente fala, a gente tem uma cultura muito médica e paternalista, né? E acho que o cuidados paliativos, como você disse, às vezes não é a figura do médico, que é aquela de maior referência, mas talvez é a enfermeira, assistente social, o próprio psicólogo, e o quanto que todo mundo acaba sendo participante, né? E não só o médico hoje, assim. Então, acho que o cuidados paliativos acaba trazendo um pouco isso também, né? É. E, e cuidados paliativos, como a gente entende, e na sua expressão melhor, né, não possibilita somente que se construa essa base segura, né, mas que também desenvolva nos profissionais da equipe a sua consciência de ser base segura para alguém, para que não seja assustador aquilo, não é?
Na hora sim, em que você termina uma cirurgia e vai lá conversar com a família e etc., né? Talvez você dizer que a cirurgia foi um sucesso seja só um pouquinho do que a família quer ouvir. Ela quer ouvir, foi um sucesso. A que horas ele vai sair? Que horas a gente vai poder ver? Não é? Sabe? Foi um sucesso, tá bom, mas vamos ao que nos interessa agora. A gente está muito voltado para ouvir de você algumas garantias, algumas certezas, né? E pode ser muito aflitivo o profissional que se vê nesse lugar e não pode dar certezas, né? Ou não sim, pode dar a notícia que a família quer, né? E sim, como ele se vê profissional e pessoa, né? Se ele veste o sim. jaleco e faz o seu discurso de profissional sem se perceber neste lugar de oferecer base segura. Sim. Eu acho interessante quando você fala isso, né? Eu tenho essa vivência, né, do dia a dia, junto com uma equipe que a gente também se é base segura um do outro, mas eu acho interessante quando você traz isso, porque de fato diversas vezes a gente se percebe angustiado, né? Outro dia eu até comento que eu fui dar uma aula, enfim, e aí uma aluna perguntou quando que termina a angústia? Quando é que a gente não se sente mais angustiado? E eu falei, olha, acho difícil, porque tem a angústia que nos paralisa e a angústia que nos movimenta, né, Lele, dentro É, desse conceito. E eu acho que o fato da gente também não dar todas as garantias, eu não sei, mas talvez não invalida a nossa experiência com o outro, né? O que que você acha disso? Porque às vezes eu acho que essa frustração do profissional de saúde, a gente falha talvez com o outro, a gente não tem todas as garantias, mas será que isso invalida a experiência do outro com a gente? não, não absolutamente, não é? Olha, se a gente vai lá atrás ver como a gente construiu o conceito de base segura, quando a gente precisou da figura de apego, chamou, chorou, chamou e etc., e ela não veio, né? Eu tive esse exercício de não ter o resultado que eu queria na hora que eu queria, mas ela veio uma hora. Ela veio, aí eu fiquei bravo, fiquei chateado, mostrei isso. Adulto nesta situação, eu tenho angústia, sim, se eu não posso dar a resposta que aquela pessoa gostaria de ter. E que eu sei que é uma resposta que ou eu não sei a resposta, ou não tenho a resposta, mas em suma, que não é o que a pessoa precisa ter. Né? Sim, isso mexe com a minha existência, mexe com a minha necessidade de ser alguma coisa que eu não sou, né? Sim, De saber tudo, de poder tudo. E como é bom a gente se saber humano, né? Com limite é para isso. verdade. Como é bom. E o máximo que eu puder fazer nesse sentido de validar o que eu tenho é bom. Não é tudo que você precisa, mas é bom o que eu tenho para lidar. Né? Eu acho que isto ajuda um pouco a lidar com esta angústia para que ela não paralise. Porque se a gente fica só com a parte de eu não tenho o que você quer, então por isso eu não lhe dou, aí paralisa. Aí só vai acabar essa angústia quando a linha do cara estiver retinha, quando não estiver mais assim, né? Sim. E eu fico pensando que esse sentimento de impotência que você traz, o quanto que ele ativa o nosso desejo de fazer alguma coisa. E o quanto que, às vezes, isso acaba interferindo no próprio tratamento do paciente, né? De a gente perde ali o que é dele, o que é meu, e acho que o tempo todo a gente vai se questionando um pouco sobre isso. É, é. E sim, pensar, o profissional tem limite, né? Ele tem lá um dia, uma semana, sei lá, que ele fala, ai, foi demais, né? Foi demais, eu me senti impotente muitas vezes, eu, ou alguma coisa na equipe não está funcionando, ou na própria instituição não está funcionando, e isto sobrecarrega
o fazer deste profissional junto com essas questões que são próprias desta área, né? Ouvir uma pessoa, interpretar um exame, mudar um cardápio, enfim, conversar com a família, porque é uma outra habilidade mega importante em cuidados paliativos. Você precisa conhecer de família, né? Família não é, como eu falo, purê de batata, certinho, tudo homogêneo, né? Sabe, não. Sim. Família é, né, embolada, tem umas coisas difíceis ali. Então, eu não consigo dar conta de tudo. Eu também tenho família, minha família também não é purê de batata, tem lá seus pedregulhos e tudo isso. Então, como esse profissional de cuidados paliativos precisa estar muito atento para as suas questões. Então, já que falamos qual é a conexão entre luto e cuidados paliativos, eu vejo que essa é uma conexão muito forte. A pessoa do profissional. Hã? Nós falamos tanto disso agora com a pandemia, tanto disso sobre a quantidade de profissionais que estavam perdendo seus amigos, seus colegas, que tinham medo de contaminar sua família, não é? Que Sim. tinham medo de morrer naquilo ali, mas estavam trabalhando, né? Adoeciam, ficaram estressados. Uma preocupação que ficou subjacente aí o tempo todo foi com saúde mental dos profissionais, né? Sim. E vamos sempre pôr luz nessa questão. Lele, quando você fala isso, eu acompanho aí, né, as suas redes sociais, seu trabalho, e na última semana você se dedicou a falar sobre lutos não reconhecidos e não validados. E acho que quando você fala do profissional de saúde, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O quanto o luto do profissional de saúde, esse lugar do limite, o quanto que isso é reconhecido, o quanto que isso é permitido. É. Aquela velha coisa, né? Você já deve ter ouvido 500 vezes, eu ouvi outras 500. Ah, mas você é psicóloga, você não sabe lidar com isso? Você é psicóloga, Você você está não acostumada, você está sabe acostumada. nada, né? Ai, meu Deus, na hora que eu me acostumar, tem que me afastar, né? Não é mais a qualidade que eu quero. Sim, Então, eu acho que passa por aí mesmo. A expectativa que o profissional saiba tudo, possa tudo, e que, então, sendo superpoderoso, não sofra. E não sofrendo, ele deixa de ser humano, deixa de ser humano. Não é? E isso a gente não quer. A gente quer que a gente ainda seja tocado. A gente quer validar esta nossa dor. Agora, passa muito também pelo próprio profissional que não gosta de se perceber vulnerável ou em sofrimento. Então, ele repete, ele fortalece esta ideia de que ele, imagina, tira de letra, né? Isso não o afetou, ele sabe fazer e essas coisas são menores, né? Vai lá falar com a mocinha. Então, eu acho que tem os dois lados. O próprio profissional que não valida a sua experiência de dor, de sofrimento, né? Que não valida a sua impotência, e tem o senso comum, a sociedade que espera que aquela pessoa seja um representante de alguém todo-poderoso e capaz e sem angústia, né? Eu acho sim, muito sério, comprometedor para a saúde mental do profissional, seriamente comprometedor. sim. Eu concordo com você e acho que a gente até que a gente, né, que está na área da saúde, a gente percebe que a pandemia, de alguma forma, tirou muitas defesas das pessoas que tinham essas defesas, porque com todas as estratégias que elas tinham de se proteger, de fugir das armaduras, elas não serviram ou não funcionaram como antes. E o quanto que isso desorganizou de fato os profissionais, né, que se viram fragilizados, vulneráveis. E aí a gente viu tantas ações bacanas, né, Lele, de tantos institutos, de tantos psicólogos que se voluntariaram para estar próximos disso, né? É, exatamente. Olha, pensa, volta lá no Réveillon
E o que que você pensou, o que que você desejou para este ano, né? E olha para Sim, agora. sim, Jamais eu imaginei que eu iria viver tudo que eu vivi de março para cá, né? E fora, pensando que seriam mais 15 dias, só mais 15, só mais 15, depois é, você acaba, né? Nós estamos aqui, foram quantos 15 dias, e a gente teve que aprender uma outra vida, outros valores, outra forma de entender a sua condução do cotidiano, não é? sim. Acho que o tema da morte, o luto, ficou mais exposto, né, Lele? As pessoas querendo ou não, as pessoas tiveram que entrar em contato com isso, né? Qual que é a sua percepção sobre isso e os cuidados, talvez, que a gente tem que ter? Porque o fato de estar exposto às pessoas falando, acho que a gente precisa ter alguns cuidados, né? E eu não sei o quanto que, às vezes, a gente está tendo também em relação a isso. O que que você acha? A gente, você está dizendo como profissional da saúde, E como pessoas, né? Eu acho que como a pessoa. sociedade, né, também. Eu acho que nesses meses a gente passou por crises muito importantes, não é? Primeiro, assim, de não dimensionar muito bem do que se tratava. Esta primeiro epidemia e depois pandemia, né? A gente não dimensionou, ou foi um negacionismozinho básico, que a gente falava que era alguma coisa que era lá na China e que não ia chegar aqui. Chegou e chegou chegando. Né? Então, eu acho que a gente começou a ver aí que algumas previsões que a gente esperava que fossem garantidas não aconteciam, não aconteceriam. Né? E a gente foi atrás de outras bases seguras. Aqui eram oferecidas inicialmente, que a gente achava que era lá que estavam, não conseguiram dar conta. Então, foi um grande aprendizado e de como a gente foi fazendo a nossa base segura. Né? Sim, Você lembra, no começo, todo mundo foi para o supermercado, comprou um monte de coisa. Parecia que ia começar a Terceira Guerra Mundial e a gente ia ter que ficar escondido embaixo de casa porque ia ser uma bomba atômica, sei lá, qualquer coisa. Né? Acho que foi até um pouco pior, mas de qualquer forma, a gente não sabia o que era. A gente até não sabe tanto hoje, né? Sabe um pouco mais. Os próprios sim, profissionais que estão na assistência direta falam mesmo isso. No começo, eles não sabiam muito bem. Agora já entendem mais, já tem procedimentos mais dirigidos, mais assertivos para as demandas. Então, tá, isso tem repercutido no resultado dos cuidados. Boa notícia. Né? Mas eu acho que a gente passou por uma situação, eu tenho descrito como uma crise crônica. Isso é antagônico, né? Porque crise é uma coisa que acontece a crise, e aí a gente vai enfrentando e as coisas vão para algum lugar, talvez não o mesmo anterior, algum lugar. Né? Mas agora a gente tem uma crise crônica. Você tem uma coisa que eclodiu e que está ali, se apresentando em diferentes crises e que mantém este patamar elevado de tensão e de angústia. Então, sim, isso tem repercussão na saúde, pensando globalmente. Não é? A preocupação com saúde mental, sim, totalmente justificada. Né? É um luto diferente? Essa é a pergunta que me fazem dia sim, dia outro também. Né? É um luto diferente? É. De um luto quando você pensava que morreria alguém da sua família ou das suas relações significativas, ou alguém que trabalha com você, se podia não ser muito próximo, mas também era, né? A gente circunscrevia melhor. E com a pandemia, a gente não conseguiu mais circunscrever, né? Ele virou coletivo, o risco de no coletivo se desvirtuar o individual, porque o coletivo tem um peso muito grande, né? E por aí afora. Eu
tenho já buscado, tem saído já publicações sobre luto. As primeiras que saíram foram feitas na China, realmente, porque a partir da experiência inicial deles, né? E mesmo com todo o filtro cultural que você coloca, o que é alguém viver, morrer e se lutar na China e no Brasil, eram apontadas essas questões, né? Quanto o coletivo massivo e possibilita uma noção de inserção num todo maior, que também é importante para o luto individual, né? Sim, sim, sim. Você acaba transitando entre os dois lugares, um pouco assim, se aproximando. Isso, Perfeito. não é? Muito, muito interessante esse conceito de crise crônica que você traz, né? Acho que a gente precisa de uma live só para isso, Lele. Eu inventei de falar, porque como eu entendo, sabe? Porque você subiu e está lá naquele patamar fazendo coisas diferentes, né? Sim, sim. Quando você fala, eu fico pensando, né, e aí, como todo mundo tem uma forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas, e é conhecida. A pandemia, de alguma forma, tira da gente aquilo que é conhecido, mas de alguma forma ainda também não está conhecido, né? Ninguém sabe exatamente essa. É uma adaptação contínua, talvez, né? Que a gente vai tentando. Essa história do novo, novo. O novo está aí, você já está vivendo, não é? Sabe? Eu só faço os meus atendimentos agora à distância, né? As supervisões à distância. Eu mal tinha começado o ano no Lelu, na formação dos terapeutas. Acho que a gente teve 2 semanas quando, pronto, fica em casa, né? Então, aí, além de as coisas de sempre que a gente passa numa supervisão, tinha também que pensar quais são os itens do contrato que você faz Uhum, atendimento à distância, né? Como é que você vai lidar com questões de sigilo, de não interrupção, terapia, terapia, né? Você não pode fazer terapia se você sai para ir no café, qualquer coisa assim, né? Foi todo uhum. aprendizado e a preocupação assim, será que isso aqui vai funcionar? Será que a gente está errando em alguma coisa, acertando? O que, que é? As aulas também na PUC, as aulas à distância, né? Então, no começo, muito cansativo, porque era muito estressante mesmo, né? Se entender com equipamento e passar o que você tem que passar e etc. Aí agora a gente já aprendeu, não cansa tanto, né? Mas pensando nas mudanças todas que a gente viveu, algumas podem ter sido muito benéficas para a gente, muito benéficas. Sim, com certeza. Cada um vai entendendo o significado que deu para isso, né, Lele? Você sempre fala de significado, né? Do Sim, que a gente constrói. é isso mesmo, né? Lele, a gente daqui a pouco vai chegando no final, mas eu queria que você comentasse que desafios que você percebe sobre o trabalho de luto em cuidados paliativos ainda, assim. Até tinha antes né, da live, tinha comentado com você sobre um que eu acho que a gente já conversou algumas vezes, que é o suporte ao luto no pós-óbito. A gente sabe que tem alguns países que têm algumas políticas públicas, mas a gente não sabe o quanto que o que está escrito as pessoas de fato fazem, né, e conseguem realizar. Queria que você comentasse um pouco, por favor. Olhe, eu espero que, com tudo que a gente está vivendo e falando e dando acesso às pessoas conhecerem, que a gente possa promover mudança, sim, em política pública para validar a experiência do luto ao longo dos cuidados paliativos, né? Mas eu acho que a principal questão está em a gente saber do que a gente está falando, tanto de um como de outro, tanto de Perfeito. cuidados paliativos, né? Que não são exclusivos para a hora da morte, ou tem aqueles que são mais para a doença, e, e exatamente isto requer habilidades, requer competências. E o mesmo para o luto, né? Apareceu aí tanta gente falando de luto,
e que eu fico meio preocupada, sabe? Porque, né? Não é assim, Sim. não é assim. E na medida em que a gente torna clara essa necessidade e essa conjugação de saberes, eu acho que a gente tem um poder de ir mudando, né? Às vezes Uhum. a gente está falando de conceitos e de práticas que existem há quantos mil anos aí, não é? Sabe? Para poder mudar, para poder validar, é um trabalho cotidiano, é aqui no encontro, quem que está assistindo a gente, que está pensando, que vai querer estudar mais, que vai querer levar esse assunto para discutir amanhã com o pessoal que está junto no trabalho, sabe? Eu acho que tem uma coisa da gente sensibilizar e de incomodar. Eu acredito muito que incomodando a gente pode fazer alguma mudança, né? Mais do que se a gente se acomodar. Eu acho que vale por aí, Verdade. não é? E estudar e falar coisas com seriedade, com ética, não é? Não é Você sabe, brincadeira. Lele, quando a gente vê sua trajetória e você é mestre de, né, a maioria das pessoas que hoje trabalham com luto e é uma unanimidade, a sua persistência, a sua dedicação, você não cansa, né? Então a gente às vezes faz reunião 10 horas da noite e você está lá e eu vejo que você faz isso com várias pessoas, envolvido em vários projetos, e o quanto que de fato isso nos nutre de esperança e vontade de continuar, né? Eu acho que isso eu te falo genuinamente, assim, né? E acho que muitas pessoas sentem o mesmo e a admiração que tem por você e por tantas outras pessoas que são referências para a gente. Então a gente não cansa junto, né? A gente vai unindo forças, assim. Não desista. Não, a gente tem É muita. muito, muito bom te ouvir, Lele. É muito, né? Eu relembrei muitas coisas e muitas construções aí. Tenho certeza que muitas pessoas que estão acompanhando também. Para finalizar, eu queria saber se você tem as suas últimas considerações. Enfim, deixo livre para você aí. Olha, eu tenho sim meu agradecimento pela oportunidade, por esse encontro, né? Eu assim me sinto em casa, né? Porque a gente vem aí na lida já faz um bom tempo e acho que essas propostas precisam mesmo ser mobilizadoras. Quando eu falo que precisam incomodar, é porque não é para continuar fazendo tudo igual, né? O mundo mudou, está pedindo a gente que responda a essa mudança e que responda Sim. com qualidade, né? Assim, a gente tem que continuar estudando, tem que continuar discutindo as questões e fazendo. A ciência é cumulativa, ela traz sempre novas coisas a partir das já construídas e a gente tem que acompanhar. E os cuidados paliativos são uma melhor forma de você viver quando você tem o diagnóstico de uma doença que afeta a sua vida, põe em risco a sua vida. Vamos pensar que nós brasileiros, com a Covid, como dizia o ministro no início, ficou escancarada a nossa diferença, as diferenças sociais do Sim. nosso país. Então, é uma coisa você falar em cuidados paliativos em algumas regiões do país e outra coisa em outras regiões do país. Então, o nosso fazer também tem que ter um impacto político de provocar a mudança, não é? Sim, a mudança que a Sim. gente quer que aconteça. Não é? Uhum. Com certeza, Lele. Queria te agradecer muito, né, mais uma vez, em nome da NCP. A gente fica muito feliz com a homenagem que você vai receber. A gente endossa tudo isso e vai estar aí aplaudindo junto. A gente vai deixar a live salva, então, para quem quiser assistir depois e se depois você quiser ver. Espero te reencontrar em breve, junto aí com a nossa equipe também, Lele. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada, Mari, muito obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada quem acompanhou conosco aqui, tá bom? Tchau, tchau. Até logo. Você fecha. Vou.